A vantagem da desvantagem é por ninguém esperar nada dela. Em algum momento ela até pode alcançar seus objetivos, porém sem pressão e sem expectativas irrealistas. Bom dia, memorável. Quantas vezes você já se sentiu em desvantagem na vida, em alguma ocasião específica, em comparação com outros principalmente? O outro é casado, o outro é solteiro, o outro tem uma condição financeira melhor, o outro tem um emocional melhor, o outro tem mais privilégios e assim por diante. Quantas vezes você já se sentiu assim? Olhando para os lados e percebendo que existem pessoas que talvez tenham certas habilidades, resistências, talentos, disciplina, entre outras características que você até gostaria de ter em alguma proporção ou em grande proporção, mas não tem. Sabemos que para muitas coisas podemos treinar, podemos melhorar, podemos aprimorar. Até mesmo nessa semana, no áudio reforço, eu falei um pouquinho sobre aquela frase, né? Disciplina vence talento. E eu procurei trazer essa visão de uma maneira bem realista e bem simples para compreendermos. Mas um ponto importante que também precisamos entender é que todos nós temos certas limitações e precisamos respeitar essas limitações, assim como precisamos respeitar nossos limites e, como já sabemos, os limites de outros também. Já falamos sobre isso em outros áudios e em outras ocasiões. Porém, entender que todos nós temos certas limitações contribui para uma vida mais leve, mais realista, com menos expectativas, porque ser limitado em algumas áreas não é necessariamente uma coisa horrível. Todos temos algumas limitações. Podemos dizer que é algo até bem normal e natural. Se a gente parar aí para observar, o mundo, de certa forma, está vendendo uma ideia de que você pode ser o que quiser, que nós podemos ser quem quisermos, quem bem entendermos, desde que queiramos o bastante, mesmo que você queira bastante. Mas será mesmo que essa história de basta querer realmente é uma verdade? Será que realmente basta apenas querer? Realmente isso faz sentido? Ou será que vem do mesmo lugar que os contos de fadas? Que podemos dizer que vem da mente humana e que muitas vezes são muito boas em inventar e contar histórias. O que você pensa disso? O que você pensa sobre isso? Pensar que você pode ser quem quiser desde que queira muito faz com que a sua vida, ou pode fazer com que sua vida fique ou se torne mais leve? Ou faz com que a sua vida, ou pode fazer com que a sua vida fique ou se torne mais pesada? Sinceramente, quando você pensa sobre isso, como você se sente? Responda de maneira bem sincera, diante dos seus limites ou mesmo das suas limitações. Quer um exemplo bem simples? Eu, no caso, eu não tenho os genes para ser um halterofilista olímpico. E tá tudo bem. Também não tenho a genética certa para ser um velocista ou um ginasta de alto nível. E mais uma vez, tá tudo bem. E mesmo se eu quisesse muito, mesmo que eu treinasse muito, a vida toda, todos os dias, talvez eu até conseguisse uma performance decente nesses esportes. Mas o melhor do mundo, por assim dizer, ou um dos melhores do mundo, dificilmente. Posso dizer que simplesmente não tenho o DNA para isso.
E isso não faz de mim um fracassado, isso não faz de mim uma pessoa indisciplinada. Por isso a importância de entendermos quem somos, quem queremos ser, de onde viemos, tanto para não ficarmos desanimados, como também para manter a nossa confiança. Porque não ter o DNA para determinados tipos de coisas, ou seja, esportes ou outras coisas que poderia vir aí à sua mente, não significa que eu vou desistir, não significa que você vai desistir, que nós vamos nos render, que vamos parar, que eu vou retroceder. É óbvio que não. Eu não sou daqueles que desistem e eu não sou daqueles que retrocedem. E sei bem que você também não é. O simples fato de você estar aqui diariamente escutando cada áudio para se melhorar, para se desenvolver, já mostra o quanto você quer progresso, o quanto você está vivendo o seu processo. Eu posso dizer que independente de onde eu possa chegar, ou que você possa chegar, ou como nós vamos chegar, é que eu vou sempre buscar ser o melhor que eu posso ser, com o que eu tenho, de acordo com a pessoa que eu sou, porque no final das contas é isso o que realmente importa. Ser a sua essência, com os seus valores, ser o melhor que você pode ser. Eu ser o melhor que eu posso ser. Não em comparação com outros, mas o melhor que eu posso ser, levando em conta minha idade, minhas características, meus valores, meu condicionamento físico, de onde eu vim, respeitando as minhas raízes, entendendo que talvez minhas raízes trouxeram algumas dificuldades diferentes das suas, ao mesmo tempo que as minhas raízes podem também ter trazido alguns benefícios, alguns recursos diferentes dos seus. É a vida real, são as pessoas e suas vidas reais. E temos que entender que também baseado nas nossas raízes possam ou podem ter surgido algumas crenças limitantes. Essa é a minha vida, esse é o meu rolê. Você tem a sua vida, você tem o seu rolê. Está conseguindo visualizar e entender o ponto aqui? Por isso, se você ainda faz isso, pare o mais rápido possível. Se você ainda se compara com os outros, em qualquer área que seja de sua vida, pare. Não se trata de ser o melhor, mas sim de aprender. Procure aprender com aqueles que desenvolveram habilidades que você gostaria de ter, de melhorar, de aprimorar. E de preferência com aqueles que possuem valores parecidos com os seus, para que você não seja influenciado de uma maneira negativa diante dos obstáculos, das dificuldades, diante da vida. Eu, particularmente, procuro olhar para aqueles que atingiram uma determinada excelência, um determinado nível, por assim dizer, em alguma categoria. Eu vejo o que é possível diante das minhas limitações. E aí eu faço os meus questionamentos. Deixa eu ver aqui, até onde que eu consigo chegar. Deixa eu ver até onde eu posso ir. Como eu posso ir. O que eu tenho hoje que pode contribuir para o meu avanço. De maneira bem simples. Eu, com a idade que eu tenho hoje, se for competir uma maratona com um jovem de 20 anos aí bem treinado, o que você acha que vai acontecer?
Eu vou dar uma lavada nele. Só que não. Eu vou tomar uma lavada. É fato. Hoje, talvez eu saiba coisas mais profundas que um jovem de 20 anos pode ainda não saber. Mas eu não tenho a energia e a velocidade que um jovem tem. Você já percebeu que diversos esportes são divididos em categorias de idade? Perceba. Às vezes tem esportes de corrida que são mulheres com mulheres, tem uma determinada idade, homens com homens. Conseguiu entender o ponto? É mais ou menos por aí que começamos a tentar viver a vida com uma certa ou com um certo nível de justiça. Não que as mulheres são inferiores, não que os mais velhos são inferiores, não é isso. Mas precisamos entender que às vezes temos algum tipo de limitação e às vezes a competição acaba por não ser justa. E a competição nunca será justa se continuarmos nos comparando com outros. Porque na maioria das vezes a gente acaba como que sempre se comparando com aquele que tem algo a mais do que a gente. Eu até mencionei no começo, né? Ah, ele é casado. Ah, ele não é casado, ele é solteiro. A vida é melhor. Ai, ele veio de uma família que teve condições melhores. Tá mais fácil para ele. Ei, como eu já disse, cada um com o seu rolê. Cada um com a sua vida, cada um com a sua história, cada um com as suas memórias. Você está conseguindo entender o porquê precisamos identificar nossas possíveis limitações, nossos possíveis limites? E eu não estou dizendo ou decretando uma derrota para mim ou para você, pelo fato de não termos algumas características que outros talvez tenham, pelo fato de não termos o DNA propício para um determinado tipo de coisa, situação ou esporte, mas sim dizendo que teremos um pouco mais de dificuldades. Entenda isso. Porém, em outros campos, poderemos ter um certo nível a mais de facilidade. E no final das contas, mais uma vez, não importa se eu não vou ganhar medalhas, troféus ou reconhecimento. Não, nada disso importa. O que importa é o quão perto eu posso chegar da minha própria excelência, dentro da minha história, dentro da minha vida. O que importa é como eu posso chegar mais próximo do meu melhor, dentro das minhas possibilidades, de acordo com o que eu tenho no momento em que eu estou vivendo, de acordo com quem eu sou no meu atual momento. Lembre-se, o processo ele é tão importante como o progresso. Viva, usufrua muito o seu processo, viva, usufrua e celebre muito o seu progresso. Cada passo do seu progresso dentro do seu processo. A verdadeira vitória nem sempre vai acontecer diante de uma plateia, diante de um estádio, no palco. Nem sempre haverá aplausos. Muitas vezes a minha vitória, a sua vitória vai acontecer no escuro. Vai acontecer quando ninguém estará vendo. Muitas vezes vai acontecer ali nas primeiras horas da minha manhã, por exemplo, quando a maioria ou quando boa parte das pessoas ainda estão dormindo e eu estou de pé, fazendo o que precisa ser feito. Por mais difícil que esteja sendo, porque não precisa ser fácil, simplesmente precisa ser feito e muito bem feito, e tudo vai depender do
que você quer e do quanto você quer aquilo que você diz querer. Muitas vezes tudo vai acontecer na solidão do meu dia a dia, na solidão do seu dia a dia, onde só eu e a minha determinação existimos, onde só você e a sua determinação existe. É lá, naquele silêncio, nesse silêncio, que eu sou, que eu faço, que eu tenho, ser, fazer, ter. É no meu silêncio que eu me desenvolvo. É no meu silêncio, com os meus monstros, com as minhas cicatrizes, ou seja, com as minhas dificuldades, que eu vivo o meu processo. É no meu silêncio que eu tento, que eu resisto, que eu erro, que eu aprendo. É no meu silêncio que eu tento de novo, que eu caio, que eu erro, que eu aprendo. É no meu silêncio que eu tento mais uma vez e de novo e outra vez. Eu erro, eu aprendo, eu cresço. E às vezes, ou muitas vezes, ou outras vezes eu acerto, eu desenvolvo, eu mudo, eu melhoro, eu aprimoro. E ainda assim, eu tento de novo. E vou continuar tentando enquanto ainda existir fôlego de vida em mim. Porque são nas tentativas que nós evoluímos. Independente de quantos acertos nós temos. Já falamos sobre isso. Dia após dia eu busco, com tudo que eu tenho, ser o melhor do que eu fui ontem. Ser melhor do que eu fui um dia. E não em comparação com o que eu fui. Não é isso. Mas de acordo com quem eu posso ser dentro da minha atual versão. Com os aprendizados que eu tenho e que eu tive, com a minha história e até mesmo com as minhas limitações. A vitória que eu procuro não é algo que outros podem ou precisam ver. Não. Ela não está em um pódio, não está em um troféu ou em uma medalha. A minha vitória, cada vitória que eu tenho na minha vida, está dentro do meu crescimento pessoal, do meu crescimento emocional, do meu crescimento intelectual, do meu crescimento espiritual, relacional, no meu desenvolvimento. É uma vitória que talvez no final das contas apenas eu conheça. É uma vitória que no final das contas apenas você conheça. Uma vitória conquistada na disciplina, na resiliência, na força de vontade. E sabe de uma coisa? Sabe a beleza dessa vitória? Ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode tirar de você. Você também está conseguindo, você também consegue enxergar em sua vida as suas vitórias? Consegue visualizar a beleza das suas vitórias? Todo dia, todos os dias você vence de alguma maneira quando não desiste. Pense nisso. Se você está com a energia nível 20 e deu 20 de tudo que você tem, você venceu. Deu 15, deu 10 de tudo que você tem, na melhor proporção possível, você venceu. Porque no final das contas precisamos entender que não serão todos os dias que a nossa energia estará no nível 100. E olhe bem, tem pessoas que estão aí com a energia nível 100 e não usam nem 2% dessa energia para se desenvolverem. Estão aí usando a energia de maneira aleatória. Eu posso dizer que estão desperdiçando boa parte da sua energia com videozinhos, reels, séries, filmes, fofoquinhas, briguinhas desnecessárias, sem necessidades, intrigas. Cuidado,
E é por isso que precisamos aprender a usar bem a energia que temos, independente do nível que ela se encontra. E já que estamos no mês da resiliência, eu gostaria de te desafiar a parar um pouco, se é que você já não parou, né? De ficar olhando para os lados, para a vida de outros, para a grama do vizinho, principalmente nas redes sociais. Que o que está ali são pequenos trailers, pequenos trechos, muitas vezes de uma vida, entre aspas, perfeitinha. E geralmente ali são apenas as partes relativamente boas. Por isso o desafio é olhar menos para os lados e começar a olhar mais para dentro de si. Pergunte-se, por exemplo, como que eu posso ser uma pessoa, alguém um pouco melhor no dia de hoje? Com a energia que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com as limitações que eu tenho, de acordo com a minha atual versão. E pode ser algo bem simples, por exemplo, ser mais disciplinado com meus horários, mais disciplinado com a minha alimentação, com a minha saúde, com o meu corpo, ser mais amoroso, paciente com outros, ser mais amoroso, paciente consigo mesmo, comigo e com outros. Ser mais paciente com meus filhos ou com meu cônjuge, dar um passo a mais em direção aos seus alvos, às suas metas, aos seus sonhos. Celebrar os seus checkmates do seu dia, suas pequenas vitórias, suas pequenas conquistas diárias. Quem sabe você pode até mesmo aí propor ou fazer um acordo consigo mesmo de acordar 10, 15 minutinhos mais cedo para encaixar ou adicionar um hábito memorável à sua rotina. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em um outro áudio ainda nessa semana, se tudo correr bem. Mas de qualquer jeito, qualquer que seja o desafio, esteja decidido, esteja decidida a executar. Faça, sem esperar por resultados imediatos, sem esperar por resultados instantâneos. Aprenda a vivenciar e a curtir o processo. Deixe a sua salada um pouco mais gostosa, por assim dizer, tanto visualmente como o sabor. Tempere de um jeitinho diferente, coloca aí um queijinho. Já experimentou uma fruta? Algo que seja agradável para o seu paladar. Talvez a salada crua, apenas a salada ali, a folha mesmo, não traga tanto prazer para muitos como uma saladinha diferenciada, com alguns itens diferenciados. Pense nisso. E isso não é sobre saladas, hein, meus queridos? Mas é sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Um dia por vez, um dia de cada vez, todos os dias. Apenas continue. Continue, continue, aprenda, mude, melhore, aprimore, seja uma pessoa memorável, faça coisas memoráveis e tenha resultados memoráveis. Simples assim. Lembre-se que a sua resiliência não precisa ser reconhecida por ninguém. Ela é uma força silenciosa que te impulsiona e que pode te fazer levantar todas as vezes que você cair. Todas as vezes. Porque no final das contas o problema não está em cair, mas sim em permanecer no chão. Quanto melhor nos tornamos, quanto mais forte nós ficamos, quanto mais rápido e sábios nós ficamos e nos tornamos, mais rápidos aprendemos a nos levantar. Continue sendo leal a você mesmo, aos seus valores, às suas convicções. É assim que você conquista uma vitória diária que ninguém poderá tirar de você.
Entenda que resiliência também é sobre não desistir, resiliência também é sobre persistir mesmo quando a recompensa não é imediata. É sobre continuar tentando, continuar buscando, mudando, melhorando, aprimorando, independente de como ou do que outros estejam fazendo. Porque não se trata do outro, se trata de você. Não importa o que você queira conquistar, seja um objetivo físico, emocional, mental, espiritual ou relacional. O segredo está em não desistir, principalmente de si mesmo. Avance um pouco mais a cada dia e logo você verá o quão longe já chegou ou o quão longe ainda pode chegar. Seja um acumulador, uma acumuladora de resultados. Busque ser o melhor, a melhor versão que você pode ser e tenha certeza de que a vitória ou as vitórias diárias que você vai conquistar no decorrer dos seus dias, no decorrer da sua vida, serão muito mais grandiosas do que qualquer troféu, do que qualquer aplauso. Sendo assim, bora lá? Vamos pra vida? Bora lá viver, apreciar e colecionar belas memórias com coragem e autenticidade. Bora lá fazer do dia de hoje as mais lindas lembranças e recordações para serem lembradas e relembradas no dia de amanhã, com um coração calmo, com amor, com leveza e resiliência, pois é assim que eu vou viver o meu dia, a minha vida. E é assim que eu te convido e te incentivo a viver o seu dia e a sua vida também. Um beijo grande no seu coração e até o próximo.